Obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa ao Sr. Ministro, porque eu vou ter que sair a seguir, mas tomarei nota, depois das respostas que der, tenho que... Como o Sr. Ministro entender, mas de qualquer maneira eu terei acesso à resposta. Felizmente hoje isto fica tudo... Faz diferença, faz. O senhor não tem respeito pelas respostas do Sr. Ministro? Eu tenho. Posso não concordar com elas, mas tenho. Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse uma questão que é uma evidência, ainda bem que a salientou, é que quanto pior é a situação do país, maiores são as necessidades de apoio na área da saúde, como noutras áreas. Ora, isso é o contrário do que se está a fazer. É que está a retrair-se o Serviço Nacional de Saúde num momento em que, se não manter, até devia aumentar, ou pelo menos manter-se, para dar resposta a uma situação social mais dramática, mais difícil, mais complexa. E, portanto, esse argumento penso que joga contra a política do Governo e não a favor. Quanto às fraudes, o Sr. Ministro falou aqui do combate às fraudes como se alguém aqui fosse contra ou desvalorizasse a importância do combate às fraudes. Bom, mas isso é um problema até que corre fundamentalmente pelo Ministério da Justiça e ainda bem que assim é e que essas fraudes têm de ser combatidas. E certamente há outras. De muitos tipos, não só na área dos medicamentos, mas noutras áreas também. Quanto a questões ainda de incompatibilidade, Sr. Ministro, eu queria saber se o Sr. Ministro tem uma opinião formada sobre o facto, em relação ao qual já questionámos o seu Ministério, de, a acompanhar a redução do funcionamento, horários e outros serviços em Coimbra, das unidades do Serviço Nacional de Saúde, ter surgido uma unidade privada, como acontece aliás noutros sítios do país onde se retrai o Serviço Nacional de Saúde, em que há uma parte dos seus responsáveis que são ao mesmo tempo, têm ao mesmo tempo funções de responsabilidade, de chefia, de coordenação nos hospitais da Universidade de Coimbra. Eu pergunto se é aceitável que esta situação se mantenha, porque há aqui, obviamente, uma incompatibilidade, pelo menos na nossa opinião. Quanto à maternidade, Alfredo da Costa, muito rapidamente para dizer o seguinte, Sr. Ministro, quando este debate começou, o Governo invocava a questão do Hospital de Todos os Santos para que obrigaria a uma reorganização e, portanto, ao encerramento da maternidade. O Hospital de Todos os Santos, enfim, estará para um dia, não se sabe quando, mas, no entanto, o encerramento está já a avançar, como nós dissemos na altura. E há aqui, evidentemente, uma intenção de encerrar a MAC e não estão, nem estarão acautelados desta forma como está a ser feito e não estarão acautelados a continuação dos bons serviços que a MAC presta. Taxas moderadoras, só para assinalar que o Sr. Ministro não respondeu, não respondeu à questão de quantos estão em insuficiência e quantos utentes estão em insuficiência económica. Também assinalar que quanto à questão do acordo com a APIFarma também não respondeu àquelas duas questões. Portanto, a primeira, quanto às empresas em que porcentagem de mercado aderiram, porque isso é decisivo para que o acordo tenha alguma eficácia. E a segunda, se o Sr. Ministro encontrou nos arquivos do Ministério da Saúde alguma devolução de dinheiro ao abrigo de acordos anteriores em que se previa exatamente o mesmo mecanismo. Isto é, ultrapassado determinado montante acordado, que haveria a devolução desse montante ao Estado. Pergunto se alguma vez isto funcionou. Porque penso que não, Sr. Ministro, penso que não. Quanto ainda a uma outra questão que é a da ADSE. Sr. Ministro disse que houve aí duas medidas, que há um grupo de trabalho e um gestor nomeado para acompanhar a questão da ADSE, enfim, e uma outra medida de convergência das tabelas e tudo mais. Mas o que eu lhe disse não foi isso, Sr. Ministro. É que há 600 milhões de euros que vão diretamente para os hospitais privados. Esse é que é o problema. Olha, pelas suas contas, dá para construir entre 360 a 420 centros de saúde. Veja bem, não era preciso tantos, acho que não precisamos tantos novos centros de saúde, com uma boa política de planeamento, não precisaremos de tantos novos centros de saúde. Mas é evidente que há aqui uma discrepância de políticas, há aqui onde se podia poupar, não se poupa, porque isto é essencial para que aqueles hospitais sejam viáveis economicamente. E eles foram construídos na perspectiva de terem esta parte
parte do serviço público. E é isso que os fundamenta. Já agora, também lhe queria dizer que os 320 milhões de euros que vão ser pagos este ano às parcerias público-privadas são só 14 vezes mais do que todo o investimento do Ministério da Saúde previsto no orçamento para 2012. Depois, uma outra questão. Não, são todas do PSD e do CDS. Estas são todas do PSD e do CDS. Estas aqui foram todas lançadas pelo governo anterior do PSD e do CDS, senhora deputada. Essas daqui não dá para se desculparem com o PS. Eles têm muita responsabilidade. Mas nestas, enfim, há aqui um pecado original que é do partido da senhora deputada e do CDS. Uma última pergunta, e termino assim, senhora Presidente, tem a ver com o seguinte. O Sr. Secretário de Estado, que há umas semanas, referiu a necessidade, ou a possibilidade, vamos pôr assim, de o Serviço Nacional de Saúde deixar de garantir algumas prestações, alguns tratamentos, algumas terapias. É evidente que o Sr. Secretário de Estado fundamentou ou exemplificou esta afirmação com exemplos absurdos. Toda a gente percebe que não são absurdos no sentido que é evidente que a má utilização dos recursos não deve ser admitida. Pronto. Agora, o problema é que é o que está por trás dessa afirmação. E eu devo dizer, em defesa do Sr. Secretário de Estado, que ela é coerente com o programa eleitoral do PSD. Porque o programa eleitoral do PSD falava num pacote mínimo de cuidados, num pacote garantido de cuidados. Penso que é esta a expressão exata, um pacote garantido de cuidados. Ora, se há um pacote que é garantido, quer dizer que há uma parte que está fora do pacote e, portanto, não é garantido. E esta é que é a questão fundamental que está aqui. Se os senhores estão a caminhar, e eu penso que estão, para definir um conjunto de cuidados que consideram os cuidados básicos e deixar de fora uma série de outros cuidados que são necessários às pessoas e que têm de ser assegurados pelo Serviço Nacional de Saúde. Porque ele não é só universal, segundo diz a Constituição, também é geral. E este geral quer dizer que ele dá resposta a todas as necessidades de saúde da população e não apenas a algumas.